Vamos ver aqui no nosso Query Builder a função where. Quando nós estamos à procura ou a pesquisar informação numa base de dados, a utilização da cláusula where é muito frequente, porque ela vai permitir-nos balizar quais são os resultados que nós queremos obter. Por exemplo, se queremos todas as informações de um determinado cliente, nós colocamos uma cláusula where, onde especificamos qual é, por exemplo, o ID desse cliente, para depois virem os dados todos. Então a cláusula where é muito simples de utilizar. Como vocês podem observar aqui, nós colocamos dois valores. Em primeiro lugar, definimos qual é o campo onde nós vamos analisar o valor e depois colocamos o valor. Ora, aqui ele está a especificar o nome, mas nós podemos especificar aqui, por exemplo, o ID do cliente, como eu tive a ocasião de referir. Então vamos ter t where, e agora aqui vamos dizer o ID cliente e vamos colocar aqui como segundo parâmetro o número desse ID. Eu vou colocar aqui este valor assim e, por conseguinte, quando eu for aqui refrescar, o que nós vamos ter é o cliente cujo ID é igual àquele valor que eu coloquei. Bom, tudo isto é muito simples, mas eu quero-vos explicar e chamar a atenção para a forma como nós colocamos cláusulas de maior, menor, diferente, etc. Esta, por defeito, faz igual a. Okay? Se nós quisermos colocar o ID menor, nós vamos colocar o sinal aqui deste lado. Então, neste caso, ID cliente menor que aquele valor. Okay? Então, se eu agora refrescar aqui, o que nós vamos acabar por ter é o 2 e o 1. Porquê é que não apareceu o ID cliente 3? Porque o menor é exclusivo, ok? E não inclusivo. Portanto, não inclui o ID 3. Se eu quiser incluir o ID 3, eu tenho que colocar menor ou igual. E não confundir isto com uma seta virada para a esquerda ou para a direita. Tem exatamente esta forma. Se nós colocarmos assim, não vai funcionar. Okay? Nós vamos aqui refrescar e vamos ter um erro. Mas se colocarmos o sinal de igual a seguir, o que vai acontecer é que ele vai devolver então aqueles 3 registros, e isso é muito importante, ok? Então nós temos aqui where ID cliente menor ou igual a 3. Poderíamos ter aqui o diferente de 3, e portanto vamos ter todos os clientes, exceto, como podem observar aqui temos o 2 e o 4, exceto aquele que tem o ID igual a 3. E, portanto, também relativamente simples de perceber. Vamos verificar aqui, no entanto, se existem mais algumas cláusulas aqui. Bom, de facto, nós podemos agrupar ou aninhar um conjunto de cláusulas várias. E como vocês podem verificar, nós temos aqui um exemplo que nos indica que podemos construir vários wheres. O que é que isto vai significar na prática? Que a tradução, se ela existir, para uma query de SQL será select tudo, por exemplo, from clientes, where nome igual a Joe, que seria aqui o name, and title igual a boss, que seria aqui o title, and status igual a active. Ora, neste caso nós poderemos fazê-lo desta forma, isto é, nós queremos selecionar todos os clientes que são com um ID menor ou igual a 3. Depois poderíamos colocar t where, e aqui nós vamos estar a agregar informações, ok? A agregar valores ali. Então, reparem o seguinte, se eu agora vier à minha base de dados e verificar que os meus clientes, temos aqui a Ana, o Carlos e o João, mas eu quero colocar que o nome vai ser igual a Ana, então o que vai acontecer na prática, ok? Neste caso aqui não desta forma, mas apenas com o igual, o que vai acontecer é que ele vai primeiro buscar todos os clientes que têm um ID menor ou igual a 3, ele não os vai buscar, atenção, ele só vai buscar informações quando executamos o get, mas vai dizer que para além de todos os clientes que têm um ID inferior ou igual a 3, ele só quer aqueles que têm o nome igual a Ana. Então, neste caso, obviamente, nós só iremos ter um resultado, porque dos clientes todos que têm um ID igual ou inferior a 3, só existe um que tem o nome Ana. Vamos olhar aqui para mais alguns exemplos. Depois temos aqui a tal questão do diferente. Reparem que ele usa aqui este sinal do diferente. Bom, vamos fazer aqui a experiência para ver se funciona, porque estamos a trabalhar não diretamente com SQL, mas com uma forma de construção do SQL. Então eu vou colocar aqui where nome diferente, e esta simbologia é utilizada, por exemplo, na sintaxe do
do PHP e não na sintaxe do SQL, porque no SQL é este o símbolo que vocês usam, mas vamos verificar qual é o comportamento. Então nós queremos todos os que tenham o ID igual ou menor a 3, mas cujo nome seja diferente de Ana. Portanto, neste caso, vamos ter destes 3 registros apenas o João e o Carlos. Vamos aqui verificar se é isso que vai acontecer e, como podem observar, o sistema comporta-se de forma natural. O que eu presumo que esteja a acontecer por trás, isto é, no funcionamento da própria framework, é que ele, ao detectar a existência deste símbolo, ele vai substituir isto pelo sinal de diferente, como deve ser. Porque aqui trata-se de uma forma de escrever mais livre, ok? Porque nos vai permitir continuar a usar a mesma sinalética que nós usamos tradicionalmente dentro do código de PHP. Aqui temos já o exemplo que eu já mostrei, onde o ID seja inferior a ID, e portanto, como podem observar, nós podemos utilizar valores explícitos ou podemos utilizar variáveis, que vai ser com certeza algo que irão fazer com imensa frequência. Depois temos aqui um Associative Array, ou Associative Array Method. Ele diz-me assim, ok, nós temos aqui um array que define nome igual a nome, title igual a title, status igual a status. E depois simplesmente passamos essas instruções para o where. Isto é, em vez de estarmos a definir o key e o value, nós podemos definir um array. Então, na prática, isto significará que estas duas condições que aqui estão, eu poderia fazê-las da seguinte forma. Vamos colocar aqui cláusulas, vamos lhe chamar assim, é igual a um array, no qual nós temos o ID cliente menor ou igual. Vamos aqui colocar agora o valor 3 e depois temos aqui o nome diferente e vamos colocar aqui à frente Ana. Vamos verificar se de facto vamos ter o resultado esperado. Neste caso já não necessitamos de ter aqui tudo isto, vamos simplesmente ter o where e agora vamos colocar aqui as cláusulas. Okay? Vamos verificar se temos o mesmo resultado, se temos algum erro, vamos aqui refrescar. Cá está o mesmo resultado. Para verificarmos que de facto está a funcionar corretamente, vamos colocar aqui o João e agora o João vai desaparecer e vai aparecer aqui a Ana no último lugar, porque ela tem o ID igual a 3. Portanto, também bastante simples e penso que, à medida que nós vamos explorando esta documentação, também vai dando para perceber como é que vocês devem concentrar a vossa atenção na leitura da forma como as coisas são feitas e como é que nós vamos criando extrapolações, isto é, como é que nós vamos chegando à conclusão de como é que estas funções se utilizam. Temos aqui depois mais aqui, algumas instruções muito similares, ok? E nós temos depois aqui o custom string. You can write your own clauses manually. Ora, você pode criar as suas cláusulas manualmente. Então nós temos aqui o where é igual a name Joe and status boss or status igual a active. Ora, isso significa que este método where é um método que tem pelo menos 3 assinaturas. Ele permite ter um key value, que foi aquilo que nós vimos lá em cima, ok? Neste caso aqui, where e depois o valor separado pela vírgula, permite ter um array que vai definir todas as cláusulas lá dentro, e, portanto, possibilitando-nos não ter que escrever uma série de wheres todos seguidos, mas permite também ter uma string direta, e esta string direta nada mais é do que uma concatenação direta a tudo aquilo que vem de trás. Portanto, ele vai adicionar tudo isto à cláusula, ou como sendo uma cláusula que vem de trás. E, portanto, nada de extraordinário, isto seria a mesma coisa que fazer o seguinte. Em vez de colocar aqui cláusulas, eu iria escrever aqui diretamente aqueles valores. ID cliente menor ou igual que 3 and, ok? Porque aqui nós estamos a agregar cláusulas and nome diferente. Vamos voltar aqui à Ana. Ora, neste caso, o que nós vamos aqui ter é eventualmente um problema com os apóstrofos, ok? E por conseguinte não dará para nós definirmos isto desta forma, porque eu quero utilizar apóstrofos ali na Ana, ok? Mais uma vez eu quero voltar a sublinhar que este conjunto de funcionalidades estão preparados para fazer escape
dos caracteres, ok? Isto é, se nós estivermos aqui a concatenar informação, ele acabará por fazer o escape e impedir ao máximo aquilo que se designa por SQL Injection, que é uma técnica utilizada com muita frequência pelos hackers. Então vamos aqui verificar o que é que vai acontecer se nós aqui refrescarmos. Cá temos então o João e o Carlos, não temos em Ana, portanto várias formas diferentes de nós escrevermos as mesmas cláusulas, ok? Eu vou apagar aqui tudo e vamos aqui observar mais alguns exemplos, ok? Temos aqui que a função where aceita um parâmetro número 3 que é opcional, não é obrigatório colocá-lo. Obviamente que se nós colocarmos dois parâmetros, estamos neste caso a comparar o valor com, ou melhor, aquele campo com aquele valor, mas se nós usarmos esta assinatura da função, ele permite-nos dizer isto: se você definir como falso aqui, okay, o CodeIgniter vai tentar proteger o seu campo ou nomes de tabelas. Não estou a perceber muito bem o que é que ele quer dizer com isto, mas de qualquer das formas também não penso ser muito importante, porque eu vou-vos ser muito sincero, eu acho interessante para quem está a iniciar nesta questão das queries, a explorar este Query Builder, ver quais são as suas potencialidades, mas mais uma vez eu volto a sublinhar, isto é uma opinião muito própria, eu acho que vocês devem fazer um esforço para aprender a escrever SQL puro, porque quando vocês tiverem que gerir manualmente ou diretamente a vossa base de dados que está alojada num servidor através de um PHPMyAdmin ou de um outro qualquer software, tradicionalmente vocês vão ter que usar SQL, Structured Query Language, e portanto isso é muito importante. Nós temos aqui alguns exemplos depois que eu vou aqui acelerar muito rapidamente. O OR where significa na prática que vai construir um where diferente e depois em vez do AND vai colocar um OR. Como vocês podem observar aqui, o where é uma análise positiva, apesar de ter aqui o símbolo negativo. Nós podíamos estar a perguntar se o nome era João, neste caso o nome é diferente de João, ou o ID maior que ID. Okay? É isto basicamente que ele está aqui a fazer. Depois temos aqui o where in. O where in é interessante por uma razão, e mais uma vez isto continua a ser a construção de queries de SQL. Okay? A cláusula aqui vai permitir construir o quê? Nós temos aqui um array que contém um conjunto de elementos, neste caso de textos. E ele vai perguntar, ok, selecionar tudo, ok, da tabela clientes, onde o nome contenha qualquer um destes nomes que aqui estão. Okay? E por conseguinte ele vai buscar aquelas informações. A título de exemplo eu vou-vos mostrar aqui, nós temos na tabela das vendas várias vezes o produto laranja. Okay? Neste caso 2 vezes. E depois temos o ananás. Então, se eu colocar aqui T where in e agora aqui dentro definir então um array, porque eu posso defini-lo aqui, okay? Então eu vou definir aqui o produto e depois um array onde eu vou dizer laranja, por exemplo, okay? E, por exemplo, banana. Certo? Ora, o que é que nós vamos ter a partir daqui? Nós vamos ter 3 resultados, ok? Porquê? Porque nós temos banana apenas uma vez, mas temos laranja 2 vezes. Então vamos aqui a verificar isso. Neste caso aqui nós estamos a falar de uma outra tabela, que é a vendas, ok? Então vamos aqui rapidamente alterar isto tudo. E o que eu vou aqui fazer é refrescar e reparem então como ele vai buscar os dados das vendas, mas neste caso laranja e banana, e ignorou pura e simplesmente a existência daquela linha do ananás. Como vocês podem observar, de facto, no fecho deste vídeo, é relativamente simples perceber a forma como nós escrevemos e utilizamos estas funções que aqui estão. Eu não vou estar a perder muito mais tempo com estas funções. Eu espero que vocês aprofundem o vosso conhecimento lendo a documentação exatamente da forma como eu fiz aqui durante estes 15 minutos deste vídeo e que de uma forma muito simples vocês, ao fazerem algumas experiências, vão acabar por perceber de uma forma extraordinariamente rápida como é que chegam aos resultados.